Olá pessoal, tudo bem? E aí? Olá, doutora! Boa noite, doutor Ronaldo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, com esse Ah, encontro. eu tava ansioso para essa live, viu? Eu também, eu também. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Hoje foi um dia corrido, passou rapidinho. O meu também. Nossa, fiquei aqui agitado, tentando manter o horário, mas deu certo. Deu certo sim. Esperando a galera entrar aqui. E aí, tudo. Queria te perguntar umas coisinhas aqui antes, aqui a galera vai entrando, né? Você fez especialização em direito previdenciário, é isso? Eu fiz especialização eu comecei direito previdenciário no meu primeiro ano de advocacia, isso há 21 anos atrás. Não, essas contas você não fala, né? A gente nega, né, esses números. Mas há Aham. 20, vai fazer 21 anos. E aí eu não tinha Certo. tido direito previdenciário na faculdade. Aí foi onde eu fui estudar o direito previdenciário, porque chegavam causas, chegava o Aham. pessoal procurando, e quando a gente abre o escritório não pode ficar Escolhi, né? escolhendo, né? Não dá para Aham. ficar escolhendo. E aí, para minha sorte, chegaram casos previdenciários, foi quando eu fui me especializar nessa área. E aí me Sei. apaixonei. Daí, desde então, eu só milito em direito previdenciário. Aí fiz a especialização, aí mestrado, dou aula em previdenciário, aí me apaixonei mesmo. Aí me encontrei. Que legal, que legal. Estou fazendo essa pergunta mais para você se apresentar de outra forma aí, Sim, né? Para o pessoal te conhecer de uma forma sim. mais informal aí. Então, aí o direito previdenciário entrou na minha vida. Ah, E o senhor é professor também, sabe como é, né? E aí tem uns bichinhos que pegam a gente. a gente precisa colocar para fora também, né? Aham. Precisa compartilhar. Então, para mim é uma alegria dar aula, tá nessas lives. Que E bom. aí, com relação aos dentistas, já tem Ah, uns 12 anos a minha relação é mais próxima assim com os dentistas. Eu comecei a aposentar um dentista, trabalhar com outro, e aí fui me especializando nos profissionais da saúde, em especial nos dentistas. Cheguei a fazer um trabalho até com Oral-B, que legal. de eventos com a Oral-B, isso daí há alguns anos atrás. Ah, Mas eu gosto bastante porque, assim, tem muitas especificidades. Então, é legal categorizar e trazer essas diferenças para uma categoria, não falar no geral. Eu vou falar com o dentista. Tem muita coisa específica para vocês. que Isso que é legal, é. bacana. Ó, e você sabe que acontece o seguinte, viu, doutor? Esse tema de previdência e tudo mais é um tema que nós não temos formação nisso, né? A faculdade é zero disso, zero, né? Especializações, zero sobre isso. Então a gente é totalmente leigo nisso, né? Por isso que eu Mas, fiquei tão doutor, isso daí não é empolgado com isso. só dos dentistas. Eu vou falar até É, dos advogados. A gente não ah, vê direito previdenciário essa parte, porque a gente se forma como advogado. Agora, essa parte que entra um pouco da gestão, como pagar o INSS, esses custos, a gente está preocupado. O que a gente sabe fazer? É o nosso dia a dia ali, né? É a técnica. exatamente. Essas outras situações a gente não vê na faculdade. E aí a Nada. gente trabalha e fica pagando um tanto de tributo, não sabe se está certo, se não está certo. E aí a gente tem o nosso dia a dia para trabalhar, não deixa isso para depois. E aí A eu gente vi, acaba confiando tudo no contador, né? O que o contador sim, manda de boleto, a gente vai pagando, né? sim. E ainda para quem está iniciando, que fica naquela dúvida, e aí?
Vou pagar como pessoa física, abro uma pessoa jurídica, quando que eu devo abrir, quando que eu tenho que pagar. Fiquei sabendo que tem um plano simplificado, vou pagar por esse que é mais barato. É mais barato, então eu vou pagar. Mas qual que é a consequência disso? Então, verificando tudo isso, porque assim, eu trabalho mesmo, o meu forte é na parte de aposentadoria. Tá. Eu gosto de aposentar, eu gosto de ver o sorriso no rosto de quem aposenta. Mas o que eu percebi? Quando chega no momento de se aposentar, a pessoa para trás pagou errado. Pagou errado, ou pagou a mais ou pagou a menos. E aí eu vi a necessidade daquela pessoa que está iniciando uma carreira ou está no meio dela, dessas informações. Foi aí onde eu agreguei essa parte das contribuições também. É parte de contador, mas como eu faço um planejamento previdenciário, acaba sendo um planejamento tributário e contábil também. Porque tudo está cruzando ali. Quando você paga um INSS, seja um valor baixo ou valor alto, o que acontece? Ele tem um cruzamento com o seu imposto de renda. Então, acaba que não dá para eu ver só a parte de uma aposentadoria. A gente tem que ver como um todo. É um estudo geral, como está seu imposto de renda, como que está a parte fiscal, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, para aí sim estudar como um todo e verificar qual que é a melhor situação para cada um. Entendi. Nossa, complexo pra caramba, né? Mas vamos começar destrinchando isso daí. Vamos começar do começo aí. Onde a gente pode porque começar vai ficar gravadinho. Eu sei que a gente está no horário 9, né, doutor? Esse horário tem um monte de live. A concorrência é gigante. Mas vai ficar gravado no nosso YouTube, né? Vai ficar no IGTV também. Então, a primeira coisa que... Deixa eu só falar uma coisa. Às vezes alguém que está aí online, que tenha perguntas, pessoal, pode me mandando aqui que eu vou repassando aqui online e a gente vai tirando todas essas dúvidas aí, né? E caso você lembre de alguém que não está aqui na live, clica no aviãozinho aí e manda para a pessoa lá, tá? Que às vezes a pessoa esqueceu, não tá lembrando e às vezes pode participar com a gente aqui, tá? Vamos fazer isso aí de um bate-papo. Vamos lá, doutora. O que você... Então, vamos começar do princípio. Então, a primeira coisa a se falar, o que a gente vai falar hoje? De planejamento previdenciário, previdência social. Então, eu quero iniciar falando que todo trabalhador formal é contribuinte obrigatório. Então, partindo desse princípio, tem que pagar a contribuição social. Então, o dentista, a partir do momento que começa a trabalhar, e aí de qual forma for, seja ele atendendo na clínica de um colega, seja ele abrindo o seu próprio consultório, da forma que for, dando aula, em regime, sendo servidor público, que daí eu vou especificar, seja da forma que for, tem que pagar contribuição social. Mas aí, partindo dessa premissa, aí tem vários tipos de contribuição. Então, eu falei aí, até se for servidor tem que pagar. Então, a primeira coisa para distinguir em dois caminhos seria os servidores públicos, aqueles que prestam um concurso público e para onde ele prestou o serviço público tem um regime próprio de previdência social. Então, o professor concursado, aquele que trabalha no posto ou que trabalha na aeronáutica, enfim, tem vários ramos. Eles vão ter o regime próprio de previdência deles. Não é deles que a gente vai falar. Mas o que é importante colocar para essas pessoas? Que eles podem ter aposentadoria pelo regime próprio e podem trabalhar também em um outro local. Aí sim, é esses que nós vamos falar, ter o seu consultório, trabalhar para um colega, dar aula. E aí pode ter dois benefícios. Vai ter duas contribuições, vai ter dois benefícios. Então,
Tirando esses servidores públicos, os demais vêm para o regime geral. Então, o próprio nome diz regime geral de previdência social. Excluímos o regime próprio, que são dos servidores e militares, e viemos para o regime geral de previdência. Aí é onde todo trabalhador tem que pagar a contribuição social, que é o INSS. Essa contribuição social, ela é paga para a Receita Federal do Brasil. Então, por isso que começa a ficar... eu tenho até uma colega contadora que ela fala assim, apitar a luzinha da Receita Federal. Não deixa apitar a luzinha da Receita Federal porque ela vai te notificar. E aí que começa a importância de se atentar para isso. Porque a partir do momento que você paga essa contribuição social e vai para a Receita Federal do Brasil, há o cruzamento das informações de contribuição social com o imposto de renda. Cruza tudo ali já. Cruzou. Tanto que quando se vai fazer uma declaração de imposto de renda, pessoa física, aparece lá o número. Quando você coloca uma renda, aparece o número para você colocar do NIT. NIT é o número de inscrição do trabalhador da onde? Do INSS. Tem que colocar lá. Ali, cruzou. E se você não põe o número, a declaração ela não vai. Ela trava. Ela trava. Então, o que aconteceu especialmente com os dentistas? De 2016 para cá, houve esse cruzamento e a categoria dos dentistas foram os premiados, que começaram a ser notificados para quê? Para se explicar e pagar a diferença do imposto de renda ou na verdade foi da contribuição social, porque o que aconteceu? O dentista declarou imposto de renda que ganhou R$3.000 naquele mês na pessoa física. No entanto, não pagou contribuição social ou, se pagou, pagou sobre um salário mínimo. Que é o que grande maioria faz. Porque a renda vem da onde? Aí você tem que explicar de onde vem a renda. Entendi. É do seu trabalho? Se a renda veio do trabalho, de recebimento de pessoa física, de um paciente seu, você tem que ter pago a contribuição social. Entendi. Então, cruzou e aí começou a chegar essas notificações com multas altíssimas, com o pagamento de todos os atrasados dos 5 anos para trás. Então, de 2017, 2018, os dentistas estão recebendo muito essa notificação por causa desse cruzamento. Isso porque naquela época não precisava colocar o número do NIT. Então, a Receita Federal conseguia declarar o imposto de renda e assim não cruzava. Não cruzava na hora de mandar. Mas agora... E no caso de pessoa jurídica? E aí vamos para a pessoa jurídica. No caso da pessoa jurídica, então, resolveu montar uma empresa, então. Tem vários tipos de empresa. Vamos pensar numa empresa que esteja pelo Simples. Tá. O dentista que tem uma empresa que está pelo Simples, a parte de INSS dele, ele já vai... aí é uma coisa importante. Eu sempre aconselho que o dentista que tenha uma empresa e que trabalhe, ele tire prolabore. Então, que tire prolabore, nem que se for um valor menor, mas tire o prolabore, porque eu pego bastante caso que a pessoa tem a empresa e não tira prolabore. Entendi. Pode vir a ter problema também. Então, no caso de uma empresa, é possível, então, tirar um prolabore no valor de um salário mínimo. E aí, a contribuição social será no valor desse salário mínimo. E aí, esse salário mínimo é o que vai ser a base de cálculo para um futuro benefício. E quando a gente fala... E aí, uma outra base importante para essa nossa conversa é o quê? A gente só está falando aqui de pagar. Certo. Pagar, porque é obrigatório.
Mas eu gosto sempre de começar falando também que, apesar desse pagamento ser obrigatório, assim como a gente paga imposto de renda, IPVA, IPTU, a gente tem que pagar a contribuição social. Mas o importante disso é que a gente paga, mas a gente tem a contrapartida. É um tributo que a gente paga, mas na hora que você ficar doente, na hora que uma mulher engravidar, na hora que você chegar na idade avançada, na idade de aposentadoria, você vai receber a contrapartida através dos benefícios do INSS. Então, não é um tributo que a gente só paga. A gente só paga, mas no momento que a gente precisar, vai ter o benefício. Entendi. E o valor do benefício vai ser... Qual vai ser o valor do benefício? Vai ser uma média de todas essas contribuições pagas na vida laborativa da pessoa. Hoje, isso daí tem muitos mitos. É só os últimos 3 anos. Não. Pega todas as contribuições de julho de 94, que foi quando mudou a moeda, foi o marco, até a data da aposentadoria. Todas as contribuições, faz uma mistura. Certo. E vai ser a média de tudo isso. Então, quem começou a contribuir depois de 94 é a carreira inteira. É a carreira inteira. Isso mesmo. São todas as contribuições. Então, partindo... Doutora, uma dúvida. Quem tem empresa, por exemplo, né? Então, você contribui sobre o Prolabore. Né? Perfeito. E aí você tem uma retirada da empresa para aquisição de bens, alguma coisa assim. Essa retirada também é tributada? Essa retirada que entra como participação de lucro seria? Isso. Então, essa daí não paga INSS. Ah, tá. Não paga nem o INSS na pessoa física e nem o imposto de... não paga o INSS na pessoa física. Ele vai pagar imposto de renda na pessoa jurídica e também desse valor. Uma coisa importante, quando se tem Prolabore, a cota... Isso daí é interessante porque é para os dentistas. A cota parte do trabalhador, então do dono da empresa, vai lá descontar 11%. Esses 11% é da parte do empresário, daquela pessoa que tem empresa, do Prolabore, 11%. E aí o dentista, ele tem aqueles anexos do Simples, anexo 3, anexo 5. A depender dos valores ali da receita, do faturamento. E a cota parte da empresa é isenta para os dentistas. Eu falo isso porque o advogado, por exemplo, eu tenho uma empresa pelo Simples. Eu pago a cota parte minha como dona da empresa e trabalhadora ali. E a empresa ainda paga 20% do que paga para mim de Prolabore. Eu gosto de falar isso porque o dentista não tem essa parte. Então é importante verificar isso com o contador, qual que é a melhor estratégia. E aí é no caso concreto, não tem receita, não tem receita de bolo ali, tem que realmente ver o faturamento de cada profissional. Uma outra dica que eu vou dar aqui, dentro disso, é que é possível... Isso daqui eu gosto de falar porque eu acabo pegando vários casos de dentistas que não é aplicado isso aqui. Isso aqui serve tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. A Receita Federal tem a Receita Federal, ela trabalha com algumas consultas. E aí, quando há dúvidas, a gente segue aquela consulta. E tem uma que diz que pode descontar 40% com relação aos insumos, com os materiais utilizados pelos dentistas. Então, isso pode ser usado para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Isso ajuda muito a diminuir a carga tributária. Então,
Isso Oi. entra no livro Caixa, que fala? Isso entra no livro Caixa, não é do livro Caixa. O livro Caixa é do imposto de renda, né? Aham. Esse aqui é para contribuição social mesmo. Separado do livro Caixa. Sim, isso. Entendi. Então, eu vou até deixar depois nos comentários aqui o número dessa consulta, porque ela é bem importante. Ou então, quem Ótimo. precisar, pode me mandar no direct que eu mando isso daí. Porque Excelente. ela é super específica para o dentista e tá em vigor, tá valendo, e eu vejo muitos profissionais que não se utilizam dela. Tá. Então, Excelente. olha só, aqui a gente falou então do dentista que tem pessoa jurídica, né? Vai tirar o Prolabore, então eu aconselho tirar sim o Prolabore, porque se não tirar, você pode vir a ter problema com a autuação da Receita Federal. Agora, e aquele dentista que não montou uma empresa ainda? Tem duas formas de fazer o recolhimento, principalmente quem acabou de se formar, começou ali a trabalhar. Qual é a forma? Eu vou começar com a regra geral. A regra geral, então ele, para o INSS, ele é chamado contribuinte individual. É um autônomo, profissional liberal. Então, ele quando trabalha num consultório seu e presta serviço, então, para a pessoa física diretamente, para o seu paciente, a forma dele recolher será 20% do valor declarado por ele. 20% sobre o valor declarado por ele. E aí é onde que entra aqueles 40%. Nossa, dá uma diferença gigante. Muito. Que daí ele pode tirar, porque o material que vocês usam é muito caro, né? O custo é muito alto do dia a dia. Então, então, por isso que vocês têm essa especificidade aí, bem interessante. Então, dentista prestou serviço para o seu paciente. Ele vai ser contribuinte individual, ele vai recolher 20% sobre essa remuneração. Ele é que declara o valor que ele recebeu. Então, o que é possível? Ele vai declarar, ele faz o planejamento dele, ele faz essa declaração, mas sempre pensando juntamente com o imposto de renda. INSS e imposto de renda andando junto. Se declarou 4 mil aqui, declara 4 mil aqui também, porque senão vai dar problema depois. E aí 20%. O que pode acontecer também, que é muito comum? Ele atende numa clínica dele e ele atende em outra clínica. E aí nessa clínica, aí o que precisa ver? Se ele recebe da clínica, ele vai receber de pessoa jurídica. Entendi. Aí o que tem que saber também? Se está formalizado isso. Se está só de boca. Mas eu vou falar o que é correto fazer. Então, dentista, independente dele ter o consultório dele ou não, ele está atendendo no consultório de um colega, no consultório de um outro profissional. A forma correta de se contribuir dessa forma é, sempre que a gente presta serviço para uma pessoa jurídica, então para uma empresa, essa empresa é que tem que fazer os recolhimentos desse profissional contratado. Então, se vai pagar ali R$2.000 para ele, tem que desses 2.000 descontar 11% dele. Desconta os 11%, paga a cota parte da empresa e aí a empresa é quem paga para o INSS. Agora, a gente pensando nesse profissional que está prestando serviço nessa outra clínica, para ele é interessante que essa parte dessa clínica seja regularizado. Por quê? Vamos supor que ele pegou R$2.000 ali de um atendimento, de alguns atendimentos naquela clínica. R$2.000. Ele vai ter descontado 11%. Ao contrário do que, se ele estiver atendendo o paciente pessoa física dele, ele vai estar pagando 20%. A é maior, dá uma diferença de 9%. E aí, dentro disso, para ir construindo esse conhecimento, o que é importante? A contribuição, ela tem que ser de, no mínimo, um salário mínimo,
a base de cálculo. Então, 11 ou 20% sobre um salário mínimo, que é o piso, e o teto. E o teto, que é R$ 6.000, R$ 6.106. De Então, contribuição. de base de cálculo. Então, no máximo, sobre 6.100 é que tem que se pagar a contribuição. Porque a gente paga sobre esse valor e o valor que a gente vai receber de benefício é no máximo esse também. Então, dentro dessa construção, desse pensamento de como pagar, o que é importante ter a consciência é que tem que pagar até 6.100. Porque pode acontecer, e é muito comum acontecer, de trabalhar em diversas clínicas, em diversos lugares, dou aula à noite, presto serviço naquela clínica e vou ali e acaba ultrapassando o valor de R$ 6.100. E o que acontece? Aí você tá jogando dinheiro fora, porque você tá pagando contribuição a mais. Entendi. Então, como tem que fazer nesses casos? Avisar. Então, você tem que fazer o seu planejamento, verificar, olha, esse mês vai passar de R$ 6.100. E aí você, se for do seu consultório, pessoa física, você pode deixar de pagar a contribuição quando a base de cálculo estiver já em 6.100. Ou então, não tenho consultório, presto só serviço em várias clínicas. Aí você avisa o departamento, o RH, avisa ali a parte que cuida dessa situação, para que não desconte, faz por escrito ali, fala que você já está recolhendo sobre o teto do INSS, para que não seja feito desconto. E isso serve até se for empregado. Então, por exemplo, eu gosto de me usar como exemplo também, porque eu tenho uma empresa, eu sou empregada, eu dou aula como empregada, e eu também dou aula como profissional autônomo, que eu recebo RPA. Então, fica uma mistura. Então, o que eu faço? Eu aviso essas escolas que eu dou aula que não precisa descontar o INSS, porque já é descontado na faculdade que eu dou aula, porque eu já pago o INSS da empresa, sempre verificando o teto do INSS. Entendi. Mas se alguém nos ouvir falando assim, puxa, mas já passou tantos anos e eu paguei a mais. Aí tem o procedimento da restituição. Demora, é trabalhoso, mas o dinheiro é seu. Dá para você pedir a restituição disso junto à Receita Federal dos últimos 5 anos. Então, paguei a mais? Dá para cobrar os últimos 5 anos. Entendi. Pelo menos tem uma restituição, né? Tem. Uma hora restitui. Isso aí que você fala entre as vantagens e desvantagens da contribuição, não é isso? Então a vantagem, vamos lá. Aqui eu só tô falando de desvantagem, né? Só que o pessoal tá até saindo porque eu não quero ficar botando dinheiro nisso, né? A hora que fala que tem que pagar, ninguém gosta, né? Mas não tem jeito. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque é pagar de forma otimizada. Vamos otimizar isso aí. Se dá para pagar uma alíquota de 11%, por que vai pagar 20%? Então é isso. É importante ter o conhecimento, porque é uma vida toda de trabalho que tem que contribuir, dá muita diferença no valor. Então, por isso que é importante fazer um estudo individualizado. O seu caso é diferente de todos os seus colegas. Cada um tem uma situação diferenciada. E aí muda até quando entrou, muda quando vai se aposentar, muda todas as regras. Eu sei que você é professor, então tem situações ali que períodos concomitantes. Então, é importante ter esse conhecimento, mas mais do que isso, é realmente ter esse planejamento. Por quê? Vamos pagar de forma otimizada. Então, aqui eu falei
da pessoa física, é a regra geral. É uma pessoa, é o dentista que não tem empresa, que paga sobre a remuneração que ele recebe no mês. Se ele tiver o consultório dele, estiver pagando sobre o que ele recebe do paciente, ele vai pagar 20%. Certo. Se ele prestar serviço para um consultório, vai ser descontado dele 11%. Essa é a regra geral. Nessa regra geral, pensando agora em contrapartida, então paguei, qual que é a contrapartida? Sim. Receber os benefícios. E aí, assim, tem muita gente que eu ouço que tem raiva do INSS, tem raiva da Previdência. Sim. Tentar virar a chave aí. Por quê? A gente está pagando, a gente vai ter que pagar mesmo. Então vamos ver vamos ver o lado positivo disso. Então a mulher, quando a mulher engravidar, ela pode receber o salário maternidade. O salário maternidade é o valor que ela está pagando a contribuição. Se está pagando sobre 4 mil, não é nada mal receber 4 mil do INSS aqueles meses. Então, não quero. Já olha com raiva para quando eu ver o INSS ali. Ninguém gosta de falar disso. Mas é importante, por exemplo, eu mesmo já precisei. Eu tenho hérnia de disco, eu tive um problema e por algum tempo eu precisei do INSS receber o auxílio doença. Então, todo mundo está propenso a isso. Então, quando a gente fala nessa contrapartida, são vários tipos de benefício que o INSS concede. Então, eu falei aqui do salário maternidade, o auxílio doença mudou de nome, que é benefício por incapacidade temporária. Tá. Vários tipos de aposentadorias. Se vier a falecer, deixa a pensão por morte para os seus dependentes. Então, não é só aposentadoria. Há benefícios que a gente pode receber mesmo não chegando no momento da aposentadoria. No caso de um auxílio-doença, por exemplo. Uhum. E aí, o valor desse benefício vai ser a média. E o melhor dessa virada de chave que é aquela coisa assim, é inevitável, né, doutora? Já que é inevitável... Não tenho que escolher, né? Tem que pagar e pronto, é isso, né? Isso, então se vai pagar, vamos pagar de forma inteligente. E aí saber também que você tem direito a esses benefícios. Então, a mulher, mesmo que... Eu ouço muito, eu gosto de falar isso porque são coisas que eu ouço no dia a dia. Mas eu não sabia que eu tinha direito ao salário maternidade, eu não sou empregada. Tem direito ao salário maternidade, sim. Se ficar doente, tem direito sim ao auxílio doença. Mas tem que pagar. Tem direito. Então, assim, é um direito nosso. Todo trabalhador tem o ônus e tem o bônus. Então, tem que saber disso, porque ninguém tá podendo deixar dinheiro por aí, né? Não, de jeito nenhum. Ninguém tá podendo. Então, o que eu falei, então, é a regra geral. Essa pessoa que trabalha dessa forma, que paga os 20% como pessoa física ou tem descontado 11% quando presta serviço para uma pessoa jurídica, essa pessoa ela vai ter acesso a todos os benefícios do INSS. É como se ela pagasse a alíquota cheia. Pagou a alíquota cheia, tem direito a todos os benefícios, incluindo a aposentadoria por tempo de contribuição e também tem direito a benefícios com valores superiores ao salário mínimo. Então, se pagou sobre 4 mil por 6 mil, o benefício será proporcional ao valor pago. Por que eu estou deixando bem claro isso? Porque agora a gente vai passar para uma outra categoria, que é a da contribuição simplificada. Eu quero deixar um abraço aqui, tem vários colegas aqui na nossa live. Então, doutora Fiorella, que é advogada previdenciária também, tem o doutor Juliano, que ele é dentista, que passou a doutora Carol, advogada. Então, assim, é um tema que interessa a dentistas e advogados também. Com certeza, né?
Então, agora vamos falar do plano simplificado. O plano simplificado é independente do valor que esse dentista... Então, aqui a gente está falando de dentista pessoa física. Tá. Pessoa física, independente de quanto ele receba por mês, ele tem a opção de pagar 11% sobre uma base de cálculo que será um salário mínimo. Então, ele pode fazer isso. Então, ele recebe 15 mil reais por mês, 6 mil reais por mês. Independente do valor que ele receba, ele tem a opção de declarar. Ele vai declarar o imposto de renda normal, ganhou 15 mil, 6 mil, mas vai pagar o INSS 11% sobre um salário mínimo. E não vai ter problema de autuação. Mas qual que é a desvantagem? A desvantagem é que no momento que ele coloca o código de 11%... E aí? Olá, doutora! Boa noite, doutor Ronaldo. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora, com esse encontro. Eu tava ansioso para essa live, viu? Eu também. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem. Hoje foi um dia corrido, passou rapidinho. O meu também. Nossa, fiquei aqui agitado, tentando manter o horário, mas deu certo. Deu certo, sim. Esperando a galera entrar aqui. E aí, tudo... Queria te perguntar umas coisinhas aqui antes, aqui a galera vai entrando, né? Você fez especialização em direito previdenciário, é isso? Eu fiz especialização... eu comecei direito previdenciário no meu primeiro ano de advocacia. Isso há 21 anos atrás. Não, essas contas você não fala, né? A gente nega, né, esses números. Mas vai fazer 21 anos. E aí eu não tinha tido direito previdenciário na faculdade. Aí foi onde eu fui estudar o direito previdenciário, porque chegavam causas... Chegava o pessoal procurando e quando a gente abre o escritório não pode ficar escolhendo, né? Não dá para ficar escolhendo. E aí, para minha sorte, chegaram casos previdenciários, foi quando eu fui me especializar nessa área. E aí me apaixonei. Daí, desde então, eu só milito em direito previdenciário. Aí fiz a especialização, aí mestrado, dou aula em previdenciário, aí me apaixonei mesmo. Aí me encontrei. Que legal, que legal. Estou fazendo essa pergunta mais para você se apresentar de outra forma aí. Sim. Né? Para o pessoal te conhecer. De uma forma mais informal aí. Então, aí o direito previdenciário entrou na minha vida. E o senhor é professor também, sabe como é, né? E aí tem uns bichinhos que pegam a gente. A gente precisa colocar para fora também, né? Precisa compartilhar. Então, para mim é uma alegria dar aula, tá nessas lives. Que bom. E aí, com relação aos dentistas, já tem uns 12 anos a minha relação mais próxima, assim, com os dentistas. Eu comecei a aposentar um dentista, trabalhar com outro, e aí fui me especializando nos profissionais da saúde, em especial nos dentistas. Cheguei a fazer um trabalho até com a Oral-B. Que legal! De eventos com a Oral-B, isso daí há alguns anos atrás. Mas eu gosto bastante porque, assim, tem muitas especificidades. Então, é legal categorizar e trazer essas diferenças para uma categoria, não falar no geral. Eu vou falar com o dentista. Tem muita coisa específica para vocês. Que legal, bacana. E você sabe que acontece o seguinte, viu, doutor? Esse tema de previdência e tudo mais é um tema que nós não temos formação nisso, né? A faculdade é zero disso, zero. Né? Especializações, zero sobre isso. Então, a gente é totalmente leigo nisso.
né? Por isso que eu Mas, fiquei tão doutor, isso daí não é empolgado com isso. só dos dentistas. Eu vou falar até dos advogados. A gente vê direito previdenciário e essa parte. Porque a gente se forma como advogado. Agora, essa parte que entra um pouco da gestão, como pagar o INSS, esses custos, a gente está preocupado. O que a gente sabe fazer? É o nosso dia a dia ali, né? É a técnica. Exatamente. Essas outras situações a gente não vê na faculdade. E aí a gente trabalha e fica pagando um tanto de tributo, não sabe se tá certo, se não tá certo. E aí a gente tem o nosso dia a dia para trabalhar, não deixa isso para depois. E aí a gente acaba confiando tudo no contador, né? O que o contador manda de boleto, a gente vai pagando, né? Sim, e ainda para quem está iniciando, que fica naquela dúvida, e aí? Vou pagar como pessoa física, abro uma pessoa jurídica, quando que eu devo abrir, quando que eu tenho que pagar? Fiquei sabendo que tem um plano simplificado, vou pagar por esse que é mais barato. É mais barato, então eu vou pagar. Mas qual que é a consequência disso? Então, verificando tudo isso, porque assim, eu trabalho mesmo, o meu forte é na parte de aposentadoria. Tá. Eu gosto de aposentar, eu gosto de ver um sorriso no rosto de quem aposenta. Mas o que eu percebi? Quando chega no momento de se aposentar, a pessoa para trás pagou errado. Pagou errado, ou pagou a mais ou pagou a menos. E aí eu vi a necessidade daquela pessoa que está iniciando uma carreira ou está no meio dela, dessas informações. Foi aí onde eu agreguei essa parte das contribuições também. É parte de contador, mas como eu faço um planejamento previdenciário, acaba sendo um planejamento tributário e contábil também. Porque tudo está cruzando ali. Quando você paga um INSS, seja um valor baixo ou valor alto, o que acontece? Ele tem um cruzamento com o seu imposto de renda. Então, acaba que não dá para eu ver só a parte de uma aposentadoria. A gente tem que ver como um todo. É um estudo geral, como está seu imposto de renda, como que está a parte fiscal, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, para aí sim estudar como um todo e verificar qual que é a melhor situação para cada um. Entendi. Nossa, complexo pra caramba, né? Mas vamos começar destrinchando isso daí. Vamos começar do começo aí. Onde a gente pode porque começar vai ficar gravadinho. Eu sei que a gente está no horário nobre, né, doutor? Esse horário tem um monte de A concorrência é gigante. Mas vai ficar gravado no nosso YouTube, né? Vai ficar no IGTV também. Então, a primeira coisa que... Deixa eu só falar uma coisa. Às vezes alguém que está aí online, que tenha perguntas, pessoal, pode me mandando aqui que eu vou repassando aqui online e a gente vai tirando todas essas dúvidas aí, né? E caso você lembre de alguém que não está aqui na live, clica no aviãozinho aí e manda para a pessoa lá, tá? Que às vezes a pessoa esqueceu, não tá lembrando e às vezes pode participar com a gente aqui, tá? Vamos fazer isso aí de um bate-papo. Vamos lá, doutora. O que você... Então, vamos começar do princípio. Então, a primeira coisa a se falar, o que a gente vai falar hoje? De planejamento previdenciário, previdência social. Então, eu quero iniciar falando que todo trabalhador formal é contribuinte obrigatório. Então, partindo desse princípio, tem que pagar a contribuição social. Então, o dentista, a partir do momento que começa a trabalhar, e aí de qual forma for, seja ele atendendo na clínica de um colega, seja ele abrindo o seu próprio consultório, da forma que for, dando aula, em regime, sendo servidor público, que daí eu vou especificar, seja da forma que for, tem que pagar contribuição social. Mas aí, partindo dessa premissa,
Aí tem vários tipos de contribuição. Então, eu falei aí, até se for servidor tem que pagar. Então, a primeira coisa para distinguir em dois caminhos seria os servidores públicos, aqueles que prestam concurso público e para onde ele prestou o serviço público tem um regime próprio de previdência social. Então, o professor concursado, aquele que trabalha no posto ou que trabalha na aeronáutica, enfim, tem vários ramos. Eles vão ter o regime próprio de previdência deles. Não é deles que a gente vai falar. Mas o que é importante colocar para essas pessoas? Que eles podem ter aposentadoria pelo regime próprio e podem trabalhar também em um outro local. Aí sim, é esses que nós vamos falar, ter o seu consultório, trabalhar com um colega, dar aula. E aí pode ter dois benefícios. Vai ter duas contribuições, vai ter dois benefícios. Então, tirando esses servidores públicos, os demais vêm para o regime geral. Então, o próprio nome diz regime geral de previdência social. Excluímos o regime próprio, que são dos servidores e militares, e viemos para o regime geral de previdência. Aí é onde todo trabalhador tem que pagar a contribuição social, que é o INSS. Essa contribuição social, ela é paga para a Receita Federal do Brasil. Então, por isso que começa a ficar... eu tenho até uma colega contadora que ela fala assim, apitar a luzinha da Receita Federal. Não deixa apitar a luzinha da Receita Federal porque ela vai te notificar. E aí que começa a importância de se atentar para isso. Porque a partir do momento que você paga essa contribuição social e vai para a Receita Federal do Brasil, há o cruzamento das informações de contribuição social com o imposto de renda. Cruza tudo ali já. Cruzou. Tanto que quando se vai fazer uma declaração de imposto de renda, pessoa física, aparece lá o número. Quando você coloca uma renda, aparece o número para você colocar do NIT. NIT é número de inscrição do trabalhador da onde? Do INSS. Tem que colocar lá. Ali, cruzou. E se você não põe o número, a declaração ela não vai. Ela trava. Ela trava. Então, o que aconteceu especialmente com os dentistas? De 2016 para cá, houve esse cruzamento e a categoria dos dentistas foram os premiados, que começaram a ser notificados para quê? Para se explicar e pagar a diferença do imposto de renda ou na verdade foi da contribuição social, porque o que aconteceu? O dentista declarou imposto de renda que ganhou R$3.000 naquele mês na pessoa física. No entanto, não pagou contribuição social ou, se pagou sobre um salário mínimo. Que é o que grande maioria faz. Porque a renda vem da onde? Aí você tem que explicar de onde vem a renda. Entendi. É do seu trabalho? Se a renda veio do trabalho, de recebimento de pessoa física, de um paciente seu, você tem que ter pago a contribuição social. Entendi. Então, cruzou e aí começou a chegar essas notificações com multas altíssimas, com o pagamento de todos os atrasados dos 5 anos para trás. Então, de 2017, 2018, os dentistas estão recebendo muito essa notificação por causa desse cruzamento. Isso porque naquela época não precisava colocar o número do NIT. Então, a Receita Federal conseguia declarar o imposto de renda e assim, não cruzava. Não cruzava na hora de mandar. Mas agora... E no caso de pessoa jurídica? E aí vamos para a pessoa jurídica. No caso da pessoa jurídica, então, resolveu montar uma empresa, então. Tem vários tipos de empresa. Vamos pensar numa empresa que esteja pelo Simples. O dentista que tem uma empresa que está pelo Simples, a parte de INSS dele,
ele já vai. Aí é uma coisa importante. Eu sempre aconselho que o dentista que tenha uma empresa e que trabalhe, ele tire prolabore. Então, que tire prolabore, nem que se for um valor menor, mas tire o prolabore, porque eu pego bastante caso que a pessoa tem a empresa e não tira prolabore. Entendi. Pode vir a ter problema também. Então, no caso de uma empresa, é possível, então, tirar um prolabore no valor de um salário mínimo. E aí, a contribuição social será no valor desse salário mínimo. E aí, esse salário mínimo é o que vai ser a base de cálculo para um futuro benefício. E quando a gente fala... E aí, uma outra base importante para essa nossa conversa é o quê? A gente só está falando aqui de pagar. Certo. Pagar, porque é obrigatório. Mas eu gosto sempre de começar falando também que, apesar desse pagamento ser obrigatório, assim como a gente paga imposto de renda, IPVA, IPTU, a gente tem que pagar a contribuição social. Mas o importante disso é que a gente paga, mas a gente tem a contrapartida. É um tributo que a gente paga, mas na hora que você ficar doente, na hora que uma mulher engravidar, na hora que você chegar na idade avançada, na idade de aposentadoria, você vai receber a contrapartida através dos benefícios do INSS. Então, não é um tributo que a gente só paga. A gente só paga, mas no momento que a gente precisar, vai ter o benefício. Entendi. E o valor do benefício vai ser... Qual vai ser o valor do benefício? Vai ser uma média de todas essas contribuições pagas na vida laborativa da pessoa. Hoje, isso daí tem muitos mitos. É só os últimos 3 anos. Não. Pega todas as contribuições de julho de 94, que foi quando mudou a moeda, foi o marco, até a data da aposentadoria. Todas as contribuições, faz uma mistura. Sim. E vai ser a média de tudo isso. Então, quem começou a contribuir depois de 94 é a carreira inteira. É a carreira inteira. Isso mesmo. São todas as contribuições. Então, partindo... Doutora, uma dúvida. Quem tem empresa, por exemplo, né? Então, você contribui sobre o Prolabore. Né? Perfeito. E aí você tem uma retirada da empresa para aquisição de bens, alguma coisa assim. Essa retirada também é tributada? Essa retirada que entra como participação de lucro seria? Isso. Então, essa daí não paga INSS. Ah, tá. Não paga nem o INSS na pessoa física e nem o imposto de... não paga o INSS na pessoa física. Ele vai pagar imposto de renda na pessoa jurídica e também desse valor. Uma coisa importante, quando se tem prolabore, a cota... Isso daí é interessante porque é para os dentistas. A cota parte do trabalhador, então do dono da empresa, vai lá descontar 11%. Esses 11% é da parte do empresário, daquela pessoa que tem empresa, do Prolabore, 11%. E aí o dentista, ele tem aqueles anexos do Simples, anexo 3, anexo 5. A depender dos valores ali da receita, do faturamento. E a cota parte da empresa é isenta para os dentistas. Eu falo isso porque o advogado, por exemplo, eu tenho uma empresa pelo Simples. Eu pago a cota parte minha, como dona da empresa e trabalhadora ali, e a empresa ainda paga 20% do que paga para mim de Prolabore. Eu gosto de falar isso porque o dentista não tem essa parte. Então é importante verificar isso com o contador
qual que é a melhor estratégia. E aí é no caso concreto, não tem receita, não tem receita de bolo ali, tem que realmente ver o faturamento de cada profissional. Uma outra dica que eu vou dar aqui, dentro disso, é que é possível. Isso daqui eu gosto de falar porque eu acabo pegando vários casos de dentistas que não é aplicado isso aqui. Isso aqui serve tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. A Receita Federal tem a Receita Federal, ela trabalha com algumas consultas. E aí, quando há dúvidas, a gente segue aquela consulta. E tem uma que diz que pode descontar 40% com relação aos insumos, com os materiais utilizados pelos dentistas. Então, isso pode ser usado para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Isso ajuda muito a diminuir a carga tributária. Então, Isso entra no livro Caixa, que fala? Isso entra no livro Caixa. Não é do livro Caixa. O livro Caixa é do imposto de renda, né? Esse aqui é para contribuição social. Separado do livro Caixa. Sim, isso. Entendi. Então, eu vou até deixar depois nos comentários aqui o número dessa consulta, porque ela é bem importante. Ou então, quem precisar, pode me mandar no direct que eu mando isso daí. Porque ela é super específica para o dentista e está em vigor, está valendo, e eu vejo muitos profissionais que não se utilizam dela. Tá. Então, olha só, aqui a gente falou então do dentista que tem pessoa jurídica, né? Vai tirar o Prolabore, então eu aconselho tirar sim o Prolabore, porque se não tirar, você pode vir a ter problema com a autuação da Receita Federal. Agora, e aquele dentista que não montou uma empresa ainda? Tem duas formas de fazer o recolhimento, principalmente quem acabou de se formar, começou ali a trabalhar. Qual é a forma? Eu vou começar com a regra geral. A regra geral, então ele, para o INSS, ele é chamado contribuinte individual. É um autônomo, profissional liberal. Então, ele quando trabalha num consultório seu e presta serviço, então, para a pessoa física diretamente, para o seu paciente, a forma dele recolher será 20% do valor declarado por ele. 20% sobre o valor declarado por ele. E aí é onde que entra aqueles 40%. Nossa, dá uma diferença gigante. Muito. Que daí ele pode tirar, porque o material que vocês usam é muito caro, né? O custo é muito alto do dia a dia. Então, então, por isso que vocês têm essa especificidade aí, bem interessante. Então, dentista prestou serviço para o seu paciente. Ele vai ser contribuinte individual, ele vai recolher 20% sobre essa remuneração. Ele é que declara o valor que ele recebeu. Então, o que é possível? Ele vai declarar, ele faz o planejamento dele, ele faz essa declaração, mas sempre pensando juntamente com o imposto de renda. INSS e imposto de renda andando junto. Se declarou 4.000 aqui, declara 4.000 aqui também, porque senão vai dar problema depois. E aí 20%. O que pode acontecer também, que é muito comum? Ele atende numa clínica dele e ele atende em outra clínica. E aí nessa clínica, aí o que precisa ver? Se ele recebe da clínica, ele vai receber de pessoa jurídica. Entendi. Aí, o que tem que saber também? Se está formalizado isso. Se está só de boca. Mas eu vou falar o que é correto fazer. Então, dentista, independente dele ter o consultório dele ou não, ele está atendendo no consultório de um colega, no consultório de um outro profissional. A forma correta de se contribuir dessa forma é, sempre que a gente presta serviço para uma pessoa jurídica, então para uma empresa, essa empresa é que tem que fazer os recolhimentos desse profissional contratado.
Então, se vai pagar ali R$ 2.000 para ele, tem que desses 2.000 descontar 11% dele. Desconta os 11%, paga a cota parte da empresa e aí a empresa é quem paga para o INSS. Agora, a gente pensando nesse profissional que está prestando serviço nessa outra clínica, para ele é interessante que essa parte dessa clínica seja regularizado. Por quê? Vamos supor que ele pegou R$ 2.000 ali de um atendimento, de alguns atendimentos naquela clínica. R$ 2.000. Ele vai ter descontado 11%. Ao contrário do que, se ele estiver atendendo o paciente pessoa física dele, ele vai estar pagando 20%. Aí isso é maior, dá uma diferença de 9%. E aí, dentro disso, para ir construindo esse conhecimento, o que é importante? A contribuição, ela tem que ser de, no mínimo, um salário mínimo, a base de cálculo. Então, 11% ou 20% sobre um salário mínimo, que é o piso, e o teto. E o teto, que é R$ 6.000. R$ 6.106. De contribuição. De base de cálculo. Então, no máximo, sobre 6.100 é que tem que se pagar a contribuição. Porque a gente paga sobre esse valor e o valor que a gente vai receber de benefício é no máximo esse também. Então, dentro dessa construção, desse pensamento de como pagar, o que é importante ter a consciência que tem que pagar até 6.100. Porque pode acontecer, e é muito comum acontecer, de trabalhar em diversas clínicas, em diversos lugares, dou aula à noite, presto serviço naquela clínica e vou ali e acaba ultrapassando o valor de R$ 6.100. E o que acontece? Aí você tá jogando dinheiro fora, porque você tá pagando contribuição a mais. Entendi. Então, como tem que fazer nesses casos? Avisar. Então, você tem que fazer o seu planejamento, verificar, olha, esse mês vai passar de R$ 6.100. E aí você, se for do seu consultório, pessoa física, você pode deixar de pagar a contribuição quando a base de cálculo estiver já em 6.100. Ou então, não tenho consultório, presto só serviço em várias clínicas. Aí você avisa o departamento, o RH, avisa ali a parte que cuida dessa situação, para que não desconte, faz por escrito ali, fala que você já está recolhendo sobre o teto do INSS, para que não seja feito desconto. E isso serve até se for empregado. Então, por exemplo, eu gosto de me usar como exemplo também, porque eu tenho uma empresa, eu sou empregada, eu dou aula como empregada, e eu também dou aula como profissional autônomo, que eu recebo RPA. Então, fica uma mistura. Então, o que eu faço? Eu aviso essas escolas que eu dou aula que não precisa descontar o INSS, porque já é descontado na faculdade que eu dou aula, porque eu já pago o INSS da empresa, sempre verificando o teto do INSS. Entendi. Mas se alguém nos ouvir falando assim, puxa, mas já passou tantos anos e eu paguei a mais. Aí tem o procedimento da restituição. Demora, é trabalhoso, mas o dinheiro é seu. Dá para você pedir a restituição disso junto à Receita Federal dos últimos 5 anos. Então, paguei a mais? Dá para cobrar os últimos 5 anos. Entendi. Pelo menos tem uma restituição, né? Tem. Uma hora restitui. Isso aí que você fala entre as vantagens e desvantagens da contribuição, não é isso? Então a vantagem, então vamos lá. Aqui eu só tô falando de desvantagem, né? Só que o pessoal tá até saindo porque eu não quero ficar botando dinheiro nisso, né? A hora que fala que tem que pagar, ninguém gosta, né? Mas não tem jeito.
Eu sempre gosto de falar sobre isso porque é pagar de forma otimizada. Vamos otimizar isso aí. Se dá para pagar uma alíquota de 11%, por que vai pagar 20%? Então é isso. É importante ter o conhecimento porque é uma vida toda de trabalho que tem que contribuir. Dá muita diferença no valor. Então, por isso que é importante fazer um estudo individualizado. O seu caso é diferente de todos os seus colegas. Cada um tem uma situação diferenciada. E aí muda até quando entrou, muda quando vai se aposentar, muda todas as regras. Eu sei que você é professor, então tem situações ali que períodos concomitantes. Então, é importante ter esse conhecimento, mas mais do que isso, é realmente ter esse planejamento. Por quê? Vamos pagar de forma otimizada. Então, aqui eu falei da pessoa física, é a regra geral. É uma pessoa, é o dentista que não tem empresa, que paga sobre a remuneração que ele recebe no mês. Se ele tiver o consultório dele, estiver pagando sobre o que ele recebe do paciente, ele vai pagar 20%. Certo. Se ele prestar serviço para um consultório, vai ser descontado dele 11%. Essa é a regra geral. Nessa regra geral, pensando agora em contrapartida, então paguei, qual que é a contrapartida? Sim. Receber os benefícios. E aí, assim, tem muita gente que eu ouço que tem raiva do INSS, tem raiva da Previdência. Sim. Tentar virar a chave aí. Por quê? A gente está pagando, a gente vai ter que pagar mesmo. Então vamos ver o lado positivo disso. Então a mulher, quando a mulher engravidar, ela pode receber o salário maternidade. O salário maternidade é o valor que ela está pagando a contribuição. Se está pagando sobre 4 mil, não é nada mal receber 4 mil do INSS aqueles meses. Então, não quero. Já olha com raiva para quando vê o INSS ali. Ninguém gosta de falar disso. Mas é importante, por exemplo, eu mesmo já precisei. Eu tenho hérnia de disco, eu tive um problema e por algum tempo eu precisei do INSS receber o auxílio doença. Então, todo mundo está propenso a isso. Então, quando a gente fala nessa contrapartida, são vários tipos de benefício que o INSS concede. Então, eu falei aqui do salário maternidade, o auxílio doença mudou de nome, que é benefício por incapacidade temporária. Vários tipos de aposentadorias. Se vier a falecer, deixa a pensão por morte para os seus dependentes. Então, não é só aposentadoria. Há benefícios que a gente pode receber mesmo não chegando no momento da aposentadoria. No caso de um auxílio-doença, por exemplo. Uhum. E aí, o valor desse benefício vai ser a média. E o melhor dessa virada de chave, que é aquela coisa assim, é inevitável, né, doutora? Já que é inevitável... Não tenho que escolher, né? Tem que pagar e pronto, é isso, né? Isso, então se vai pagar, vamos pagar de forma inteligente. E aí saber também que você tem direito a esses benefícios. Então, a mulher, mesmo que... Eu ouço muito, eu gosto de falar isso porque são coisas que eu ouço no dia a dia. Mas eu não sabia que eu tinha direito ao salário maternidade, eu não sou empregada. Tem direito ao salário maternidade, sim. Se ficar doente, tem direito sim ao auxílio doença. Mas tem que pagar. Tem direito. Então, assim, é um direito nosso. Todo trabalhador tem o ônus e tem o bônus. Então, tem que saber disso, porque ninguém tá podendo deixar dinheiro por aí, né? Não, de jeito nenhum. Ninguém tá podendo. Então, o que eu falei, então, é a regra geral. Essa pessoa que trabalha dessa forma, que paga os 20% como pessoa física ou tem descontado 11% quando presta serviço para uma pessoa jurídica, essa pessoa ela vai ter acesso a todos os benefícios do INSS. É como se ela pagasse
é a alíquota cheia. Pagou a alíquota cheia, tem direito a todos os benefícios, incluindo a aposentadoria por tempo de contribuição e também tem direito a benefícios com valores superiores ao salário mínimo. Então, se pagou sobre 4 mil por 6 mil, o benefício será proporcional ao valor pago. Por que eu estou deixando bem claro isso? Porque agora a gente vai passar para uma outra categoria, que é a da contribuição simplificada. Eu quero deixar um abraço aqui, tem vários colegas aqui na nossa live. Então, doutora Fiorella, que é advogada previdenciária também, tem o doutor Juliano, que ele é dentista, que passou a doutora Carol, advogada. Então, assim, é um tema que interessa a dentistas e advogados também. Com certeza, né? Então, agora vamos falar do plano simplificado. O plano simplificado é independente do valor que esse dentista... Então, aqui a gente está falando de dentista pessoa física. Tá. Pessoa física, independente de quanto ele receba por mês, ele tem a opção de pagar 11% sobre uma base de cálculo que será um salário mínimo. Então, ele pode fazer isso. Então, ele recebe 15 mil reais por mês, 6 mil reais por mês. Independente do valor que ele receba, ele tem a opção de declarar. Ele vai declarar o imposto de renda normal, ganhou 15 mil, 6 mil, mas vai pagar o INSS 11% sobre um salário mínimo. E não vai ter problema de autuação. Mas qual que é a desvantagem? A desvantagem é que no momento que ele coloca o código de 11% lá, o plano simplificado, ele abre mão de aposentadorias e benefícios com valor superior ao salário mínimo. Então, é um pouco perigoso isso. Tem que fazer de forma inteligente, tem que fazer de forma planejada. Porque, às vezes, dependendo de que época da vida dele ele esteja, ele vai abrir mão de muita coisa para trás. Entendi. Agora, se ele... Uma opção que eu passo também é assim, dá para pagar os 11% e depois complementar para a alíquota cheia, que é 20%. Pagou 11%, lá na frente ele se arrepende. Puxa, agora melhorou a situação ou no planejamento a gente verifica que não é a melhor estratégia, complementa. Mas essa complementação vai ser para um salário mínimo. Então, nesse período que pagou os 11%, mesmo que complementar, a média do benefício vai cair. Então, pode pagar? Deve pagar? Tem que ver o caso concreto. Tem que fazer um estudo caso a caso. E aí é matemática, é na ponta do lápis mesmo. Qual que é o custo-benefício, o que eu vou ganhar e o que eu vou perder com essa estratégia. Bem, pessoal. Pessoal, juntando a parte do INSS, a parte da Receita Federal, a parte do imposto de renda, a parte então, fiscal, contábil e previdenciário. Então, o importante é saber que tem ônus e bônus. Então, muita gente já chega, eu quero pagar o mínimo possível. Então, não toma essa decisão já de cara. Veja qual vai ser a desvantagem. Importante isso, hein? Então, a gente aqui já passou 40 minutos aqui do nosso tempo. É verdade. Eu vou ir seguindo porque tem bastante coisa que a gente combinou da gente conversar aqui. Vamos lá. Então, aí pagou. Sabendo que tem que pagar, tá pagando certinho, fez o seu planejamento para saber qual tipo de contribuição é melhor para você estar fazendo. Aí eu quero falar sobre a atividade do dentista. A atividade do dentista, tô falando do dentista que põe a mão na massa.
Uhum. Não o gestor. Tem muitos profissionais que se dedicam à gestão da clínica, Administração. só não, né? Porque É, professor, né? A gente só né? acadêmica. Mas ser professor. Mas o dentista que põe a mão na massa ali, a Tá. atividade é especial. É especial no sentido de ter o contato com agentes biológicos, agentes físicos. E isso, e qual é a diferença de ser especial? A nossa Constituição, isso daí é interessante porque mudou com a reforma da Previdência essa situação aí. Mas em 88, a nossa Constituição, ela garante condições diferenciadas para profissionais com atividades especiais. Essas condições diferenciadas seria um tipo de aposentadoria especial Aham. e a proteção é com relação ao tempo Ao trabalhado como tempo, né? especial, ao tempo. Então, às vezes, a pessoa não vai se aposentar naquela situação. Ela tem 10 anos de dentista, mas ela tem um tempo lá para trás que não era dentista. Então, o Uhum. que a nossa Constituição garantia era o quê? Condições especiais para esse trabalho. Então, e qual eram essas condições especiais? Uma pessoa, então, um dentista, esse tempo, ele é considerado a mais. Então, um homem dentista, 10 anos de trabalho dele era considerado 14. E para a mulher, aumentava 1,20. Então, uma mulher que trabalhava 10 anos, esses 10 anos eram considerados 12 anos. 12. E aí, por que eu estou falando que era? É. Porque no dia 13 de novembro de 2019, 19. a reforma da Previdência. E aí? A reforma da Previdência e acabou com isso. Até o dia 12 é especial, você está com agente prejudicial à sua saúde, e a partir do dia 13 você pode trabalhar aí. Não tem mais. Vai mudar nada. Então, assim, vai mudar algumas regras numa aposentadoria lá na frente, mas assim, a categoria mais prejudicada com essa reforma da Previdência são as categorias que trabalham em ambientes prejudiciais, que são considerados prejudiciais à saúde. Condições especiais. Que Então, bom, assim, hein? desde antes eu era contra a reforma da Previdência, eu falava a quatro ventos sobre isso. Gente, não é questão de ser de um partido A, partido... Não, eu estou falando de fatos. Por que até dia 12/11 essa condição é considerada especial, vale 1,4 para o homem, 1,2 para a mulher, a partir do outro dia não vale mais. Mas como que ficou isso? Então, para quem trabalhou até dia 12 de novembro de 2019, é possível utilizar essa vantagem, esse benefício de conversão do tempo especial em tempo comum. Multiplicando o homem o seu tempo trabalhado como dentista por 1,4 e a mulher por 1,2. Naquele período que foi trabalhado. No período que foi trabalhado como dentista, ele pode converter. Mas eu vou converter para quê? Para que serve essa conversão? Por quê? Nós temos, com a reforma da Previdência, que entrou em vigor então no dia 13, nós temos vários tipos de aposentadoria no sentido de ficou valendo. Para quem já, quando ela entrou em vigor, já estava no sistema, ou seja, já estava trabalhando, entraram várias regras de transição. Então, nós temos... Hoje, quando a gente vai analisar uma aposentadoria, eu coloco em 7 regras. Eu pego um caso concreto e coloco em 7 regras para ver quais são as mais vantajosas. Então, em algumas delas, eu vou falar as principais que são que entra o tempo especial, que seria o seguinte... Até o dia 12 de novembro, a aposentadoria especial pura era o seguinte: o dentista que trabalhasse 25 anos,
como tempo especial, então, como dentista ou em algum outro trabalho que fosse especial, ele se aposentava. O único requisito, 25 anos de trabalho. Não tinha idade mínima. 25 anos aposentava e o valor da aposentadoria 100% daquela média de julho de 94. Tá. Era assim, E agora? simples. E agora entrou idade mínima. Então, a regra geral precisa-se 61 anos. Olha só a importância disso. Principalmente profissionais da saúde, já começa o seu trabalho num ambiente hospitalar, num ambiente de clínica, e aí começa muito jovem. E aí a média de idade que esse profissional se aposenta, 48, 49, 50 anos, nessa faixa de idade. Com essa faixa de idade, já trabalhou 25 anos como tempo especial. Com a reforma da Previdência, entrou uma idade mínima, 61 anos. Então, olha só. Mas essa é a regra geral. Entrou uma regra de transição que é assim, 86 pontos. Como que funciona? Vai precisar de 25 anos de tempo especial. E aí pode contar para depois de 13/11. 25 anos, independente de quando for. 25 anos. Aí, 86 menos 25 vai dar 61. 86 menos 25... 61. 61. Esse 61 não precisa ser só a idade. Esse 61 anos, ele pode ser dividido entre a idade e pode colocar nesses 61 anos algum tempo que a pessoa trabalhou em ambiente que não era especial. Então, vamos supor que o dentista, antes de ser dentista, ele trabalhou em algum tipo de escritório, em algum trabalho que não era especial. Então, ele tem 3 anos perdido lá atrás. Então, ele vai poder juntar aqueles 3 anos, mais 25 anos, deu 28. E aí, ele vai conseguindo tirar da idade. Em vez de ele precisar ter 61 anos, ele vai ter 58. Entendi. Pode abaixar isso aí. Pode ir abaixando. Mas sente como é a diferença, como prejudicou demais esse tempo especial. Então, por que a gente agora vai ser muito utilizado essa conversão de tempo de especial para comum? Porque fora essas 2 regras de aposentadoria que eu falei, tem mais 5 regras de aposentadoria. E aí é possível, então, se eu converto esse tempo de dentista em tempo comum, eu consigo uma outra aposentadoria sem precisar chegar nos 58 anos, 61 anos. É possível ter uma aposentadoria antes dessa idade, usando a conversão do tempo. Aí a dica que eu quero dar aqui, só que é um apanhado geral, assim, muito básico de aposentadoria, só para deixar vocês com mais confuso ainda. Com a cabeça mais fervendo aqui, né? Mas o que é importante aqui que eu quero deixar, o que vocês têm que fazer? Porque essa parte de saber aposentadoria, de saber valor, não adianta. É que nem eu querer arrumar o meu dente. Não adianta. A gente tem que procurar o profissional. Não adianta eu querer ir lá na frente do espelho e arrumar, que não vai dar certo. Não adianta. Não vai. Também defendo isso em todas as áreas. Cada um no seu quadrado. Justamente, não adianta. Vou fazer uma casa, não adianta eu querer saber quando que vai medir aqui a minha laje, que vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas a dica é o que o profissional tem que fazer. O que cabe a vocês? Que quando chegar para mim, eu vou ter que pedir para mim ou para qualquer colega. Advogado previdenciário vai pedir. Para comprovar esse tempo especial e ganhar
esse múltiplo aí, essa vantagem, tem que fazer a prova. Não é simplesmente ir lá e falar, eu sou dentista e vou receber. A prova é feita por um documento que chama PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário. E a dica é o quê? Quando o dentista é empregado, tá ok, já tá tranquilo. Tá tranquilo porque a empresa vai fazer, a clínica vai fazer esse documento. Agora, é possível o dentista que tem o seu consultório fazer esse documento. Só que esse PPP, o PPP em si, ele é simples. São 2 páginas. É simples, mas assim, ele só vem preenchido de forma errada. Ele tem muito erro na hora do preenchimento. Mas o que eu quero colocar aqui é que ele é um resumo, o PPP é um resumo do LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais. E aí, o profissional que tem a sua clínica, é esse documento que ele tem que mandar fazer. Por que mandar fazer? Porque é um engenheiro do trabalho ou o médico do trabalho, os únicos profissionais capacitados para fazerem esse LTCAT. Esse LTCAT é esse profissional ir na clínica, fazer todas as medições, fazer o laudo de toda a clínica e vai ficar arquivado. Ficar arquivado nos documentos da clínica. E quando seja o dono da clínica ou qualquer funcionário precise, ele emite aí sim o PPP. Porque o PPP é um resumo daquele laudo. Entendi. E aí, posso fazer para os anos atrás? Pode. Com 10 anos clínica, e agora? Pode fazer. Então, assim, contrata uma empresa de segurança do trabalho, eles estão acostumados a fazerem isso. E aí falar que é justamente para fazer a prova junto ao INSS de período especial. Porque às vezes eu vejo também alguns que só colocam ruído lá. E hoje em dia, para ter ruído, tem que ser acima de 85 decibéis. A clínica hoje não tá dando 85 decibéis esses novos. Então, não é pelo ruído, é pelo agente biológico, é pelo sangue, é pela saliva, é por esse caminho. Então, não só bela ruído. Dica. Então, assim, por quê? Profissionais e profissionais. Então, às vezes o dentista fala para mim, mas eu arrumei uma pessoa que faz o PPP para mim por R$400. Aí eu falo, não adianta ter só o PPP, porque o PPP tem que ter o LTCAT antes. O barato vai sair caro. Não vai resolver. Não vai resolver. Então não põe dinheiro assim que não vai dar certo. Contrata uma empresa séria de segurança do trabalho para fazer esse documento. Tá. Outra dica. Até abril de 95, bastava ter na carteira de trabalho dentista ou alguma profissão nesse contexto. Não precisa de PPP, só precisa a partir de abril de 95. Então a dica é: faça a documentação, vai deixando eu falo, a pastinha da aposentadoria, pastinha do INSS, vai deixando ali. Porque quanto mais o tempo passa, vai ficando mais difícil de fazer a prova. Uma outra dica aqui, que acontece muito. Muitas pessoas começaram a trabalhar e não tinha, ou não sabia, ou realmente deixaram para lá, não pagaram o INSS. Não pagaram. Muita gente faz isso. Ou então começou a pagar e parou. E aí? Parou. Não tem fiscalização, não vou pagar isso. Pode regularizar para trás? Pode regularizar para trás. Então, mas aí não vai sair pagando também. Porque tem casos que você emite uma guia e você consegue pagar. Não faz isso. Você tem que ver se vai valer aquela contribuição. Mas o que é importante? Como que você sabe se tem contribuição em aberto? Se eu posso pagar, se eu não posso pagar. Eu vou deixar um passo a passo aqui, uma outra lição de casa. Então, o primeiro é ter o LTCAT e o PPP, para provar o tempo de dentista.
O outro Tá. que vocês vão fazer é ter o CNIS na mão. CNIS é um documento emitido pelo INSS que chama Cadastro Nacional de Informações Sociais. Nesse documento vai ter toda a sua vida laborativa no INSS. Todas as empresas para qual você trabalhou, as suas contribuições, vai estar tudo lá. Todos os valores, todos os vínculos. E lá você vai conseguir ver espaços que você não pagou INSS. Naqueles espaços, se você estava trabalhando e não pagou a contribuição, é possível regularizar. Tem Regulariza vários pelo tipos salário de mínimo. regularização, mas o que é importante? Um mês hoje faz a diferença. Então, quem está naquela faixa de 50 anos, 48, tem 20 e tantos anos já de dentista, é para você, porque assim, é possível converter todo esse tempo de dentista em tempo comum, você recebe uma aposentadoria comum, vai ser um valor menor? Vai ser um valor menor. Mas talvez, aí é matemática, talvez é melhor receber hoje uma aposentadoria menor do que esperar mais 10, 11 anos e receber uma aposentadoria maior. Nossa, importante demais. Isso é importante porque, assim, como agora entrou a idade mínima, quem não aposentou agora, e eu digo agora porque tem algumas regras de transição com pedágio, que dá para se aproveitar muito da regra antiga. Então, por isso que é legal esse estudo individualizado, em duas frentes. Contribuições, se está pagando certo, se dá para otimizar, se dá para diminuir. E outra, será que vale a pena eu já me aposentar? Esse se vale a pena eu me aposentar é aquela pessoa que tem pelo menos mais de 25 anos de trabalho. É aquela pessoa que já vale a pena fazer assim, vale muito a pena. Esse cálculo. Porque em alguns casos dá pra gente já fazer a aposentadoria já e continuar trabalhando. Uma outra melhor receber do que pagar, né? Então, mesmo que receba menos, você trabalha com aquele dinheiro. Porque teve uma outra... INSS muda... diariamente tem alguma coisa com alteração. Eu vou deixar a última alteração aqui que aconteceu, que é para vocês também. Isso daí foi um entendimento da jurisprudência. Então, o que foi decidido? Que a pessoa que se aposentasse pela aposentadoria especial, então o dentista, 25 anos de dentista, pediu aposentadoria especial antes da reforma. Foi decidido que ele tem que parar de clinicar. Ele tem que parar a função dele. Então, isso é muito sério. Porque qual que é a função dentista? É aquela. Fora raras exceções que você consegue parar para fazer uma gestão de clínica, olha eu falando de novo, só da aula? Só. Só da aula? Mas são raras exceções, principalmente do dentista, que vai conseguir parar de trabalhar e recebendo uma aposentadoria. Raríssimas. Então, por isso que rever essa situação de ter uma aposentadoria comum. Ter uma aposentadoria comum e poder continuar trabalhando. Tá. Doutor, tô meio assustado aqui, mas... Foi um monte de coisa aí, né? Foi um caminhão de informação. Não vou te negar que minha cabeça está fervendo aqui, pensando um milhão de coisas. Né? E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ou que vê esse vídeo vai passar por essa mesma situação aqui. Eu quis dar uma pincelada em tudo para demonstrar quanta coisa de importante que tem para vocês. E a gente não sabe de nada disso, de nada. E aí eu vou pedir, para quem não me segue ainda, no meu Instagram, doutora.luciana.farias, tem o passo a passo para conseguir o CNIS. Tá. E quem tiver dificuldade, me manda no direct que eu falo para vocês como faz. Posso mudar de profissão? Pode. Aí, Rodrigo.
Aos 46. Então, Ó, assim, doutor Ronaldo, eu quero agradecer. Faz um resuminho aí, porque deve estar para cair. Deve estar para cair. Então, eu quero agradecer demais esse nosso bate-papo. Eu quero deixar à disposição. Eu estou terminando um e-book. Já está feito, já está lá já está com o Derek lá para estar fazendo. Para os dentistas. E eu vou passar para o doutor para passar para os seus contatos. É sobre isso aqui que a gente conversou. De uma forma simplificada. Pode deixar. Então, logo vai estar aí para vocês. Doutor, muito obrigado, né? Obrigado das dicas, obrigado do incômodo todo aqui, né? Espero o e-book, eu compartilho com todo mundo aqui. Legal. Tá bom? Super Parabéns, obrigada. doutor, por toda a iniciativa, por cuidar da nossa profissão aí, que a gente é muito precário em informação sobre isso, tá? Estou bom trabalho. à disposição. Obrigada. Obrigado, viu? Boa um abração. Noite. Obrigada à presença de todos aqui. Valeu, galera. De Natal. É isso aí. A Gótia, Danilo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, a doutora Viviane. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.